Olá, estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI, convidando você a fazer a sua participação neste dia tão especial que é o dia de Santo Antônio. Tantos de nós temos uma devoção muito especial e cada um tem uma curiosidade e cada um tem uma maneira de ver este santo que, além de tantas coisas que nós conhecemos, ele tem uma das coisas mais importantes para mim, que é a questão da humildade. Sabe quando a gente começa a procurar nos santos aquilo que nos identifica com ele, aquilo que nos faz rezar e pedir a sua intenção, colocar nas nossas orações, nas nossas comunhões, nos momentos em que nós estamos passando por algumas dificuldades, a gente sempre procura naquele santo alguma coisa que nos faz identificar. E humildade é uma das coisas que eu acho muito importantes em Santo Antônio. E às vezes eu gosto de citar isso porque a gente tem toda aquela tradição e a gente não pode perder isso, obviamente, que ele é um santo casamenteiro. Hoje, por exemplo, nós temos a bênção dos pães em sinal da questão da pobreza, de alimentar as pessoas que têm uma necessidade não só espiritual de Deus, mas uma necessidade também física, de alimento. Então, aquela pessoa que tem no coração um sentimento de compaixão, consegue justamente fazer isto, abençoar, iluminar, fortalecer e pensar não só na necessidade espiritual, mas também na necessidade física. Então, quando nós abençoamos os pães hoje, nós temos justamente essa referência de procurar ajudar, de procurar sanar um dos males que afeta tanto a nossa população e as pessoas principalmente mais carentes. Então, por isso, uma das coisas que eu gostaria que nós pensássemos hoje é sobre essa questão da humildade. Depois a gente vai trabalhar um pouco mais algumas outras coisas, mas em especial essa questão da humildade. Como é que a gente vivencia isso nos nossos relacionamentos? Você já pensou nisto? Quando você está junto com as pessoas, quando você tem que se relacionar principalmente no seu local de trabalho, como é que fica tudo isso? Você consegue ser aquela pessoa humilde onde desenvolve bem o seu trabalho, desenvolve bem os seus relacionamentos e mesmo assim não perde a essência da escuta, da palavra, que insere em você justamente assim, olha, eu não preciso ser mais do que os outros para fazer um bom trabalho. Eu não preciso ser melhor do que os outros para ser reconhecido ou ser visto. O trabalho sempre vai me dignificar, independente de como eu realizo isto. Claro, independente de como eu procuro sucesso ou não dentro deste trabalho. A gente não deve procurar isto. E aí o que entra? É a maneira como nós realizamos aquilo. Então, portanto, não importa muito o trabalho que você tem, mas a forma como você o realiza. E, olhando para Santo Antônio, a gente tem justamente esta referência daquilo que nos consagra como irmãos e irmãs, claro, uns dos outros, mas também daquilo que nos consagra a Deus. E esta consagração a gente vai vivendo a partir das coisas que nós vamos realizando na nossa vida. E uma das coisas bonitas diante disso é assim, onde a gente passa, a gente deixa as nossas marcas. E é muito bom que a gente deixe as nossas marcas seguindo alguns exemplos importantes na nossa vida. E a igreja nos deu tantos santos, tantos modelos de fé e nós podemos segui-los sem nenhum medo de errar e por isso precisamos arriscar nisto. Santo Antônio teve essa questão da humildade. Será que esta vai ser uma das marcas que você vai deixar quando você for para junto de Deus? Será que as pessoas vão lembrar de você como uma pessoa humilde, que procurou de fato resgatar na sua história aquilo que te faz ser uma pessoa um pouco mais simples, um pouco mais dedicada ao seu trabalho, mas de uma maneira mais simples do que as outras pessoas? Ou será que a referência que as pessoas terão de você vai ser daquela pessoa que só buscou para si, só entendeu que o mundo foi feito para você? Você sabe que uma das coisas mais tristes, e às vezes a gente vê muito próximo de nós isto, viu? A gente não vê só lá na televisão, nos grandes artistas, nas grandes celebridades, nem todas, obviamente, aquele sinal de arrogância. E a pessoa nem é tanta coisa assim em relação à questão daquele cargo que ela ocupa. Será que a gente não é assim com as pessoas? Você, por exemplo, perde tempo em dar bom dia a alguém? Quando você passa por elas, mesmo que talvez você não a conheça. Eu não digo na rua, porque isso é meio complicado a gente fazer, não é? Senão as pessoas vão achar que a gente está meio louco. Mas no seu local de trabalho, por exemplo, você costuma dar bom dia para as pessoas? Você costuma passar e reconhecer que tem alguém ali, independente do serviço que ela executa?
Sabe por que essa é uma preocupação minha? Porque na própria igreja isso acontece, sabia? Na própria igreja, às vezes, as pessoas têm essa dificuldade de reconhecer na outra pessoa que ela é imagem e semelhança de Deus. Tem pessoas simplesmente porque tem um cargozinho um pouco maior do que o outro, acha que o outro deve estar a seu serviço. Como é triste isso, não é? Como é triste a gente pensar que o ser humano é capaz disso, mesmo dentro de um ambiente religioso. É coisa que a gente não deveria permitir nunca, né? Muito bem, já que estamos falando de Santo Antônio, começando um pouco essa nossa reflexão toda, nós temos um VT que vai falar para você sobre um pouco, eu diria assim, o povo fala, quais são as dúvidas que as pessoas têm sobre Santo Antônio e a gente vai tentar trabalhar isso aqui. Será que de fato nós conhecemos esse santo como de fato ele é? Ou será que nós criamos algumas linguagens que não estão diretamente ligadas a ele, mas às vezes, por até questão de uma certa superstição, a gente faz isso. Então acompanhe comigo este VT e veja se você se identifica com alguma destas dúvidas e depois a gente volta a conversar sobre isso. Vamos ver. Santo Antônio para você é santo do quê? Santo casamenteiro, né? Que nego dizem, né? E Santo Antônio para você é santo do quê? É o santo casamenteiro, né? Assim diz o pessoal mais antigo. Já pediu uma noiva para ele ou não? Não, porque eu já tenho já. Você conhece Santo Antônio? Conheço. Para você Santo Antônio é santo do quê? Casamenteira. É isso que sempre vem na cabeça. Sempre. Já pediu alguma coisa para ele, casamento? Meu marido. Você chegou a fazer um pedido especial para Santo Antônio ou não? Já. E qual foi o pedido? Foi arrumar um serviço para ficar muito tempo na empresa. E recebeu a graça? Isto, Como que a senhora fez o pedido? Ah, bem, sabe, é aquele negócio de pôr ele de ponta cabeça, pedir, né? Mas isso daí depois que a gente vê que é tudo ilusão, né? Na boca do povo, Santo Antônio é conhecido como santo casamenteiro. Mas será real essa devoção? Será que esse título também é reconhecido pela Igreja Católica? Afinal, quem é Santo Antônio? É isso que nós vamos saber agora. Santo Antônio, não há nada especial na vida dele. Ele sempre foi solteiro, nunca casou, não consta que tivesse namorado, nada. Então, assim, olhando a vida dele, não há nenhuma razão histórica que se possa comprovar que ele está ligado de alguma forma ao casamento. Ele foi um homem que viajou muito por outras partes da Itália, no sul da França, foi um grande pregador, então era realmente um missionário de grandes conhecimentos. Para esses fiéis, Santo Antônio não tem nada de casamenteiro, e sim um significado bem especial. Tenho muita fé, toda vez eu venho aqui, eu peço com muita fé, converso com ele, seguro na mão dele, converso. Então eu sei que eu estou recebendo aquela graça, entendeu? O ser humano que viveu intensamente a palavra de Deus e que é um exemplo para todos nós. Não é um santo casamenteiro, como todo mundo comenta, não é um santo que você veio aqui para ter uma moeda de troca, e sim um santo de devoção, é um santo muito amado pela humanidade. E eu não sei se ele ficar triste, deve estar muito triste vendo as pessoas que fazem dele aí um motivo de superstição. Legal essa ideia de entender Santo Antônio como casamenteiro, apesar de que a igreja não o reconhece assim. Olha, nós temos vários santos com várias, eu diria, especialidades, né? Que nos atendem, com os quais nós nos comovemos na nossa oração. Inclusive, eu gostei muito daquilo que aquela senhora disse. Olha, eu vou lá, pego na mão dele, da imagem, obviamente, converso com ele, coloco as minhas necessidades, bato de fato um papo com ele para colocar um pouco a minha vida diante do santo. E, na verdade, quando a gente coloca essas coisas, é muito bom que a gente não perca isso. Isso é fundamental para a nossa fé. Às vezes, nós temos essa tentação de dizer assim, olha, isso aí é puro fanatismo. As pessoas ficam tocando a imagem. Não fica preocupado com isso, não. O importante é a sua fé, a maneira como você reza e se coloca diante de Deus. Agora, é muito decepcionante para a gente saber que ele não é protetor ou santo que vai arranjar casamento para ninguém, né? Não é muito bem assim que as coisas funcionam. Inclusive, existem algumas tradições, por exemplo, as moças solteiras, elas viram a imagem de cabeça para baixo, às vezes separam o menino Jesus de Santo Antônio e só vão devolver quando elas conseguem um casamento. A gente sabe de todas essas tradições. É claro que a gente não vai perder isso porque isso é próprio da nossa devoção, da nossa maneira de conhecer o santo.
Mas não fique achando você que ficando dentro do seu quarto, Santo Antônio vai encontrar um príncipe ou uma princesa encantados e colocar aí no seu quarto para que você possa desfrutar da sua devoção, do seu pedido. Não é bem assim que funciona. Eu acho que o casamento, ele vai muito além deste tipo de coisa. É claro, se você tem a sua devoção por isso, continue, não perca isso não. Mas ao mesmo tempo, coloque um pouco outras coisas que são fundamentais além disso nesta devoção a Santo Antônio. Eu tenho certeza que você vai entender um pouco mais tudo isso quando você olhar para Santo Antônio e entender, olha, ele é o santo dos milagres. Exatamente isto. Santo Antônio é o santo dos milagres. Coloque isso no seu coração e na sua vida. Agora, se ele vai conseguir um noivo para você, uma noiva para você, se ele vai fazer outras coisas, não importa, coloque isso em segundo lugar. Pense que ele é o santo dos milagres. Aquele que olha o seu coração, olha a sua necessidade e te ajuda a viver de maneira muito mais intensa aquilo que você tem para viver na sua espiritualidade, tá bom? Muito bem, a gente vai ler alguns nomes aqui de alguns pedidos de pessoas também que ficaram sócias e eu vou agradecer de uma maneira muito especial a essas pessoas. Por exemplo, a Vilma Ferreira de Amorim, lá de Governador Valadares, em Minas Gerais, tornou-se uma sócia aqui e ela pede oração por ela mesma para que ela consiga engravidar, por todos da sua família. Olha, Vilma, muito obrigado, viu? Obrigado por ter se tornado uma nova sócia aqui. Você quer engravidar? Tantas pessoas, tantas mulheres, melhor dizendo, elas estão vivendo isto, né? De querer viver isto na sua vida, viver a maternidade, viver momentos importantes junto com a outra pessoa. Peça a Santo Antônio, quem sabe, não é? Coloque diante dele esta sua necessidade e certamente ele vai te ouvir, tá bom? A Maria Helena Gomes, ela é de Indaiatuba, no interior de São Paulo. Ela pede oração pelo casamento de Maria Helena e José Aldijan e pela cura na família. Coloca aqui, mas eu não estou entendendo muito bem o que está escrito. Maria Helena, ela se tornou também uma nova sócia aqui da Associação do Senhor Jesus. A Vilma e a Maria Helena hoje estão cumprindo fielmente o dever de ajudar, de fazer conhecida a palavra de Deus em todos os lugares, principalmente aqui em todo o nosso país. A Maria Margarida Aldiderti, ela é de Lages, lá em Santa Catarina. Pede oração por si mesma, por toda a sua família e também tornou-se uma nova sócia. Que bom! 3 novos sócios no início desta manhã, sócios aqui da Associação do Senhor Jesus, que ajuda a levar a Rede Século XXI a tantos outros lugares. A Patrícia Aline Oliveira Santos, ela é aqui de Valinhos, interior de São Paulo. Ela pede oração por ela mesma, pede também por seu marido Osiel. Pede por seu filho João Vitor, por seus pais Benedito e Luzia, pede por seu afilhado Pedro Luiz, pelos sobrinhos Maria Fernanda, Diogo Lucas, e ela diz assim, olha, ela pede por todos aqueles que precisam de oração e por todas as necessidades dos seus familiares. Então, claro, vamos pedir para que Deus possa iluminar e atender ao pedido da Patrícia Aline. Muito bem, nós vamos para o breve intervalo, daqui a pouco a gente já volta, continuando lendo, são várias intenções, vários pedidos de oração que chegaram. Peço também, continue fazendo seus pedidos de oração nesse dia tão especial de Santo Antônio. A gente vai colocar aqui por intercessão dele, intercessão a Deus pelas suas necessidades. Vamos para um brevíssimo intervalo e daqui a pouco a gente já volta, é um instante só.